A brisa fresca da manhã acariciava as árvores enquanto o carro dos estudantes avançava pela estrada sinuosa em direção a Vale Verde. Gabriel, Isabela, Lucas e Amanda estavam animados com a perspectiva de um fim de semana de diversão longe da agitação da cidade grande. Vale Verde apareceu no horizonte, uma visão pitoresca com suas casas coloridas e ruas tranquilas. Ao chegarem, foram calorosamente recebidos pelos moradores, que pareciam genuinamente amigáveis e prestativos. Porém, algo no ar parecia errado para o grupo. Enquanto exploravam a cidade, Gabriel e seus amigos começaram a notar pequenos detalhes perturbadores. Conversas interrompidas abruptamente quando entravam em uma sala, olhares furtivos trocados entre os moradores e uma tensão subjacente que pairava no ar. Decididos a descobrir a verdade por trás da fachada sorridente de Vale Verde, o grupo começou a investigar discretamente, conversando com os moradores e pesquisando a história da cidade na biblioteca local. Eles logo descobriram os rumores sobre os desaparecimentos misteriosos e os estranhos rituais que aconteciam nas sombras da noite. Enquanto isso, os moradores começaram a perceber que os forasteiros estavam se intrometendo em assuntos que não lhes diziam respeito. A atmosfera na cidade se tornou cada vez mais tensa à medida que Gabriel e seus amigos se aproximavam da verdade. Uma noite, enquanto exploravam os arredores da cidade, o grupo descobriu uma entrada secreta para uma caverna escondida na encosta da montanha. Lá dentro, encontraram os restos de um antigo altar e artefatos estranhos que indicavam a presença de uma seita obscura. Antes que pudessem processar completamente suas descobertas, foram descobertos pelos membros da seita, que os capturaram e os levaram para um local desconhecido. Presos em uma situação desesperadora, Gabriel, Isabela, Lucas e Amanda enfrentaram o terror de uma batalha pela sobrevivência contra uma força sinistra que estava determinada a manter seus segredos enterrados para sempre. No final, apenas alguns dos estudantes conseguiram escapar das garras da seita e voltar para casa, mas as cicatrizes daquela terrível experiência os assombrariam pelo resto de suas vidas. E assim termina a história de Vale Verde, uma cidade que esconde segredos sombrios sob sua aparência idílica, e dos corajosos estudantes que ousaram desvendar seus mistérios. A equipe de documentaristas se reuniu na entrada da Mansão dos Lamentos, suas câmeras prontas para capturar cada momento da investigação. Marcos ajustou seu equipamento enquanto Carla olhava ao redor, um olhar cético em seu rosto. Rafael verificou os sensores de temperatura e EMF, enquanto Júlia segurava um livro antigo, cheio de histórias sobre a mansão e suas tragédias passadas. À medida que adentravam os corredores sombrios da mansão, o ar parecia eletrificado, como se a própria atmosfera estivesse carregada com a energia dos eventos sobrenaturais do passado. Logo, começaram a experimentar os fenômenos esperados: portas que se fechavam sozinhas, sussurros indistintos nos cantos escuros e sombras que se moviam pela escuridão. Enquanto gravavam, a tensão entre os membros da equipe crescia. Marcos estava determinado a capturar evidências concretas dos eventos sobrenaturais, enquanto Carla permanecia cética, atribuindo tudo a truques de luz e sombra. Rafael, por outro lado, estava fascinado com os dados que estava capturando em seus equipamentos, enquanto Júlia sentia uma conexão inexplicável com os espíritos que assombravam a mansão. À medida que a noite avançava, os fenômenos sobrenaturais tornaram-se mais intensos. Sombras se contorciam nas paredes, vozes sussurravam em seus ouvidos e uma sensação de opressão pesava sobre eles. Então, no ponto mais sombrio da noite, a equipe fez uma descoberta aterrorizante: um antigo altar escondido nos porões da mansão, onde rituais macabros haviam sido realizados séculos atrás. Antes que pudessem reagir, uma presença demoníaca se manifestou diante deles, uma entidade sombria e faminta por suas almas. Em um frenesi de sobrevivência, a equipe correu pelos corredores da mansão, lutando para escapar das garras do mal que os perseguia. No final, apenas alguns membros da equipe conseguiram escapar com vida, mas eles carregavam consigo as cicatrizes de sua terrível experiência na Mansão dos Lamentos, uma lembrança sombria de que algumas verdades são melhor deixadas ocultas.
E assim termina a história da equipe de documentaristas e sua investigação na Mansão dos Lamentos, um conto assombroso de terror e sobrevivência contra forças além da compreensão humana. A tempestade rugia com fúria enquanto Miguel, Sofia, Pedro e Laura se abrigavam em uma cabana improvisada na Ilha da Tempestade. O som do vento uivando pelos penhascos ecoava ao redor deles, criando uma atmosfera de tensão palpável. Enquanto a chuva martelava o telhado, o grupo começou a sentir uma sensação de inquietação se espalhar pelo ar. Vozes sussurrantes pareciam emergir das sombras da noite, ecoando pelos corredores estreitos da cabana. Sofia, a cientista determinada, tentava encontrar uma explicação racional para os eventos estranhos, enquanto Pedro, o turista perdido, ansiava desesperadamente por uma maneira de escapar da ilha. Miguel, o marinheiro experiente, liderava o grupo com calma e determinação, mas mesmo ele começava a questionar a natureza dos acontecimentos sobrenaturais que o cercavam. Laura, a médica compassiva, tentava acalmar os outros enquanto cuidava dos feridos, mas até ela começou a sentir o peso da atmosfera sinistra da ilha. À medida que a tempestade continuava a enfurecer lá fora, o grupo se viu envolvido em uma luta pela sobrevivência contra forças além de sua compreensão. Sombras se moviam na escuridão, olhos brilhantes observavam do meio da vegetação densa e uma presença antiga parecia pairar sobre a ilha, exigindo tributos para manter a paz. Enquanto enfrentavam os perigos da natureza e os horrores ocultos da ilha, Miguel, Sofia, Pedro e Laura descobriram que estavam lutando não apenas pela sobrevivência física, mas também pela sanidade de suas próprias almas. E assim termina a história da Ilha da Tempestade, um conto assombroso de terror e sobrevivência em um lugar onde os limites entre o real e o sobrenatural se tornam borrados e indistintos. A cabana isolada na floresta parecia um refúgio tranquilo para Carlos, Mariana, Mateus e Gabriela. O ar fresco da natureza, o som suave dos pássaros e a sensação de paz os envolviam enquanto eles se estabeleciam para o fim de semana. No entanto, à medida que a noite caía, a atmosfera na cabana começava a mudar. Sons estranhos ecoavam pelas árvores, galhos rangiam ao vento e sombras pareciam se mover além das janelas. Inicialmente, Mateus tentou ignorar os acontecimentos estranhos, atribuindo-os à sua imaginação ou a coincidências naturais. Mas à medida que os eventos se intensificavam, até mesmo ele começou a questionar a sua própria sanidade. Gabriela, com sua sensibilidade para o sobrenatural, estava convencida de que algo maligno estava presente naquela cabana. Ela podia sentir a presença, uma energia sombria que pairava sobre eles como uma névoa. Carlos tentou manter a calma, mas até ele começou a duvidar da segurança da cabana. Ele se perguntava se haviam sido tolos em vir para aquele lugar isolado, longe de qualquer ajuda ou socorro. Mariana, sempre a otimista do grupo, tentou animar os amigos, mas até mesmo sua bravura começava a vacilar diante dos eventos inexplicáveis que testemunhavam. À medida que a noite avançava, o grupo se viu envolvido em uma luta pela sobrevivência contra uma força desconhecida e implacável. Sombras sinistras se materializavam nas paredes da cabana, vozes sussurrantes ecoavam nos seus ouvidos e uma sensação de terror os envolvia como um manto. No final, apenas alguns dos amigos conseguiram escapar da cabana viva, mas eles carregavam consigo as cicatrizes daquela terrível experiência, uma lembrança sombria de que nem todos os refúgios são seguros e que o mal pode estar mais próximo do que se imagina. E assim termina a história da cabana isolada na floresta, um conto sombrio de terror e sobrevivência em um lugar onde os limites entre o real e o sobrenatural se tornam borrados e indistintos.